Bom dia, hoje a gente vai corrigir uma atividade que eu coloquei ontem, que é da oficina 9, tópico 4, coerência e coesão no processamento do texto. Essa atividade eu coloquei ontem e hoje eu vou corrigir. O descritor é o descritor 9, que é diferenciar partes principais das secundárias em um texto. Então, você vai identificar qual é a parte mais importante e quais são as secundárias. Então, vamos lá. Qual é o preço da terra? Sim, alguém calculou? Não que haja compradores em potencial para o planeta e, claro, mesmo assim, o astrofísico americano Greg, da Universidade de Califórnia, criou uma fórmula matemática para chegar ao valor da Terra e a de outros planetas também. Esse texto ficou ruim, né? O nosso, no caso, vale 3.000 trilhões de libras. E uma cifra tão fora da realidade que parece, além de até besteira, converter. Mas, em todo caso, fica em torno de 8 milhões de reais. Não na fórmula que o cientista divulgou qual e mais o que, porque certamente é bem complexa e a maioria de nós não a entenderia. De qualquer forma, entre a idade, o tamanho e a temperatura, a massa e outras informações pontuais sobre cada planeta, o fim de conta não compreende. A Terra é o mais valioso do universo. Já Marte, por exemplo, que vem ganhando o carinho da comunidade científica por ser, além do nosso, o planeta mais imediato habitável no sistema solar. Ele vale apenas 10.000 libras. Os cálculos não são perda de tempo, não completa, pelo menos, a ideia do pesquisador ao criar a fórmula não era apenas brincar. Ela vem sendo usada por ele para avaliar a descoberta de novos exoplanetas, planetas localizados fora do sistema solar, feitos pela NASA. E uma maneira de eu poder quantificar o quão empolgado devo ficar em relação a qualquer planeta em particular, explica Laugin. Descoberto em 2007, o Gilese de 581, por exemplo, entusiasmou o cientista logo de cara para parecer o mais similar à Terra. Mas a conta final do astrofísico americano deu a ele a etiqueta de apenas 100 libras. Olha aí, exoplanetas em promoção. Já outro, o Col 326, encontrado mais recentemente, foi estimado por ele em cerca de 150.000 libras. O trecho contém. Aí vocês viram esse texto, vocês viram que estavam tentando fazer os cálculos dos valores dos planetas. Então, aí a pergunta e era uma fórmula matemática para fazer o cálculo. E aí a pergunta é esta. O trecho que contém a informação principal neste texto criou uma fórmula matemática para chegar ao valor da Terra. Então, essa que é a informação mais importante, quer dizer, não é bem o valor da Terra que é a informação mais importante. O valor da Terra é apenas um valor, é uma informação secundária. A importância aí é a fórmula matemática que este professor criou para chegar ao valor da Terra. Então, a resposta correta é a letra A. Nós temos o outro texto aí, alimentação na infância afeta a saúde até a vida adulta. Então, no próprio título do texto, ele já nos dá uma informação. Aí nós já estamos sabendo
que esse texto vai falar de algum tipo de alimentação, dependendo da alimentação que você recebe quando criança, sua saúde pode ser afetada na vida adulta. Então, vamos lá. Biscoitos, bolachas e bolos fazem parte da alimentação de mais da metade dos bebês brasileiros com menos de 2 anos. Já os refrigerantes e sucos artificiais estão no cardápio de 1/3 das crianças da mesma faixa etária. O que indicam os dados da última Pesquisa Nacional da Saúde, PNS, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados ainda neste ano. O endocrinologista Sérgio Véncio alerta sobre o consumo destes produtos com o alto teor de açúcar e gorduras. Esse tipo de alimento deve ser evitado em qualquer fase da vida, mas os efeitos podem ser ainda mais devastadores se consumido desde cedo. Pesquisas demonstram que o peso do indivíduo até os 5 primeiros anos de vida tem grande influência sobre o peso da vida adulta, explica. De acordo com o especialista, o consumo desse tipo de alimento nessa idade parte da própria família, já que o bebê não sabe ainda discernir entre as comidas. A criança não conhece o doce ou a gordura, nunca sentiu o gosto, então não tem por que os pais iniciarem esse hábito. Assim, quando começarem a socializar com crianças da mesma idade, terão um menor fascínio pelo lanche com baixo teor nutritivo do amigo, exemplifica o médico. O problema é que o sobrepeso é um fator de risco para diversas doenças como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Alterações que, por muitos anos, eram essencialmente do adulto e mais comumente do idoso, estão afetando também as crianças. E caso da diabetes tipo 2, por exemplo, lamenta Dr. Sérgio. Então, vocês viram que aí estão falando da alimentação, algumas alimentações, alguns alimentos que podem prejudicar a saúde do indivíduo, e essas alimentações, elas que são usadas na fase mais nova. Então, aí coloca assim, neste texto, o trecho que traz informação principal é: letra A, biscoito, bolachas e bolos fazem parte da alimentação de mais da metade dos bebês brasileiros. Então, aí eles estão falando dos principais alimentos que são dados às crianças, aos bebês. Vamos para a questão, ao item 3. Enciclopédia. Antigamente, tínhamos o costume de ir a bibliotecas municipais ou das escolas e recorrer à enciclopédia para tirar dúvida e fazer pesquisas e trabalhos escolares. Pode soar estranho ao leitor o advérbio antigamente, pois vários de nós cultivamos esse hábito somente há algumas décadas. Acontece que a enciclopédia, como plataforma de pesquisa, já é considerada obsoleta na prática escolar e cotidiana da grande maioria dos jovens, que, além de nem conhecer aquelas enormes coleções de livrões, já adquiriam como suporte de pesquisa algo mais tecnológico, o smartphone. A primeira enciclopédia surgiu em 1972, a partir da publicação de 3 volumes escritos por vários colaboradores e organizadores, organizado pelos pensadores Diderot e Dom Alembert.
Desta maneira, a enciclopédia tinha a pretensão de reunir todo o conhecimento universal, científico e empírico baseado na razão, na técnica e na experimentação. E é justamente por manter esse rótulo de universal que, ao longo dos séculos, as enciclopédias tinham necessidade de ser atualizadas e sofriam críticas por esses e outros motivos. Com o advento da internet, a busca pelas enciclopédias diminuiu ao longo dos anos, visto que a agilidade e o rápido acesso se tornaram aliados fundamentais dos pesquisadores e dos jovens alunos. Desse modo, é interessante notarmos a evolução das plataformas de pesquisa gerais disponíveis a pesquisadores ao longo do tempo, as quais mudam o suporte de leitura, de papel a telas touch, o tamanho e a desenvoltura dos textos, mas a busca pelo conhecimento se mantém, seja no revolucionário século XVIII ou no ousado século XXI. Aí o comando é esse aí. A informação principal desse texto está no trecho, quer dizer, qual é a informação mais importante? Aí a letra C. Acontece que a enciclopédia, como plataforma de pesquisa, já é considerada obsoleta, quer dizer, que não tem mais valor, não tem mais uso, não tem mais importância. Porque vocês mesmos, jovens estudantes, provavelmente nunca pesquisaram por uma enciclopédia. Na escola de vocês, na biblioteca, acredito que tem algumas, mas ninguém tem mais esse hábito de pesquisar em enciclopédias. Vamos para o item 4. Não estresse, você tem mais tempo do que pensa. Olha aí, vocês adolescentes são muitas vezes estressados. Hoje mesmo eu vi, teve uma reunião que era com os alunos do primeiro ano, e aí era numa câmera, e a diretora, eu não fechei a câmera, deixei a câmera ligada, e uns meninos começaram a mangar de mim, a sorrirem de mim, dizendo que eu era a avó deles, porque eu sou uma pessoa já mais velha, como se eu fosse um grande defeito, porque as pessoas, quando são muito jovens, eles acham que as pessoas mais velhas são defeituosos. E eu não tenho a menor vergonha de ter a idade que eu tenho 56 anos, muito feliz, vivo muito bem, eu queria que eles chegassem à minha idade, com a saúde que eu tenho, com a condição que eu tenho. Então é isso, as pessoas, nosso brasileiro é preconceituoso, acha que ser um pouco mais velha é defeito, é uma coisa triste no povo brasileiro. Então, falando disso, que essa questão de achar que as coisas vão passar rápido, que vão morrer, sei lá. Então, é isso que faz provocar o estresse e esses preconceitos. Então, vamos lá. Um novo livro ensina a usá-lo bem, sem estresse nem ansiedade. Se um dia está curto demais para tantas tarefas, há uma solução simples, embora de aplicação difícil. Mude-se para o Vênus. Lá o dia dura 243 vezes a duração do dia da Terra. Imagine só. Daria para trabalhar, pegar um cineminha, encontrar os amigos, cuidar do cachorro, tirar uma soneca depois do almoço. Deve ser por isso que nunca se viu um venusiano reclamar de estresse. Diante das 5.832 horas do dia de Vênus, é compreensível que os Terra e que os que se queixam tanto de seus dias de 24 horas. Segundo a escritora americana Laura Van Der Kam,
porém reclamamos de barriga cheia. Seu livro, 168 horas. You have more time than you drink. 168 horas. Você tem mais tempo do que pensa. Ainda não lançado no Brasil. Tornou-se best-seller, defendendo duas teses incomuns em obras sobre a organização do tempo. A primeira é que somos bem menos ocupados do que imaginamos. A segunda é que a melhor maneira de aproveitar bem o tempo é não se preocupar tanto assim com ele. Nessa vida, tão ocorrida que livros sobre como administrar o tempo se tornaram um gênero à parte nos últimos anos. Em geral, eles partem de uma premissa: o dia é curto para tantas tarefas. A melhor maneira de lidar com isso, segundo eles, é preenchê-lo de forma rigorosa, cumprindo todas as tarefas de trabalho sem procrastinar e planejando o tempo restante para aproveitar cada segundo com a família ou praticando esportes. Aí nós temos o nome da Flávia Yuri Oshima, deve ser uma japonesa, né, pelo sobrenome aí. A informação principal do texto está no trecho. Se um dia está curto demais para tantas tarefas, há uma solução simples, embora de aplicação difícil. Mude-se para Vênus. Então, você viu aí por que essa informação é importante. Porque vocês viram que lá eles colocaram que o dia tem bem mais horas que o dia da Terra, que o dia da Terra são 24 horas. E vocês podem pensar por que é que não muda mais horas para o dia da Terra. Porque vocês que estudam geografia, vocês já viram falar no movimento de rotação e o movimento de translação. Então, esse movimento de rotação é aquele que a Terra gira em torno dela mesma. E aí ela passa 24 horas para fazer esse giro. Então, por isso que o dia na Terra ele dura apenas 24 horas. Então, nós terminamos nossa aula por aqui. E vocês viram que é para identificar, esse é um dos assuntos mais difíceis, mas eu gostaria que quando vocês fizessem a leitura de todos os textos, fossem fazendo essas práticas, fossem buscando quais são a informação principal do texto, do que o texto está falando. Você viu o título do texto, será que o título do texto lhe dá uma indicativa? Quando diz assim, não estresse, você tem mais tempo do que pensa. Aí lá no final, a informação importante é que se o dia está curto demais para tantas tarefas, uma solução simples embora de aplicação difícil, mude-se para Vênus. Então é isso, gente. Eu estava querendo, de certa forma, a intenção deles era mostrar para vocês sobre essa questão do tempo de Vênus, quer dizer, a intenção deles era esta. E aí eles usaram essa analogia aí da nossa correria, do que nós achamos que o tempo é curto. Hoje eu vi uma aluna que eu achei bem interessante, eu nem sei de qual é a série, eu acho que é o 3º ano, chamada Amanda, e eu fiquei muito impressionada com a desenvoltura dela, com o depoimento, viu, Amanda? Você estiver assistindo essa aula, parabéns, você é uma menina muito inteligente. Você encontrou uma saída de estudar. Realmente a gente tem nossas preguiças, como você mesma disse, isso é normal, ninguém tem vergonha de dizer que tem preguiça, todos nós temos. A gente às vezes acorda pela manhã, como a gente não tem que sair, a gente parece que não tem compromisso de levantar cedo. Mas você tem que criar um planejamento, você tem que dizer um horário de você levantar, um horário de acordar. Eu também, ultimamente, estou acordando um pouco mais tarde, mas eu crio um horário.
Eu quero já acordar às 7h30, eu acordo às 7h30, eu levanto às 7h30. Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que preparar aula para vocês, eu tenho que preparar meu almoço. E além disso, eu ainda faço outras coisas, bordo. E esse planejamento da minha vida todinho, eu já penso até, por exemplo, eu já vou pensar hoje pela noite o que eu vou fazer amanhã. Isso é uma forma de saber organizar o tempo, não se estressar. Por exemplo, se vocês todos tirarem o tempo, vocês estão sabendo que vocês têm uma profissão hoje. Bem como eu tenho uma profissão, que eu sou professora, tenho a obrigação tanto de estar fazendo essas aulas para vocês, gravando as aulas, e ao mesmo tempo olhando se vocês estão entregando as atividades, fazendo relatórios sobre a vida de vocês, vocês também têm um trabalho. Só que o trabalho de vocês é diferente do meu. O trabalho de vocês, ele é de estudante, a profissão de vocês é estudante. Então, vocês têm que estudar. É claro que vocês devem fazer alguma tarefa de casa, são obrigados a fazer, porque quem mora dentro de uma casa tem que dividir as tarefas, né? Uma só pessoa que deve fazer tudo. Isso é injusto. Tem filhos, eu vejo muito filho, não sei se encaixa com algum de vocês, que acha que a mãe de vocês é empregada. E não é. Ela não é empregada de vocês. Vocês dividem a mesma casa, então as tarefas também têm que ser divididas. Tem que estudar. Mas você também tem que fazer alguma atividade dentro de casa, limpar a casa, lavar uma louça, arrumar a cama de vocês. Isso é viver bem, é se organizar, é dividir, é ter responsabilidade. E a gente tem que ter responsabilidade desde muito jovem. Viu? Então é isso, gente. Tenham todos um bom dia. Eu sei que a gente não está se encontrando, a gente não conversa, não brinca, vocês não sabem nem como é que eu sou de verdade. Eu gosto muito de brincar. Às vezes tem aluno que nem gosta muito de mim, porque eu às vezes sou meio irônica. E mesmo sem querer, de repente eu solto uma ironia dentro da sala de aula. Mas é de brincadeira, né? Então, que eu gosto de quebrar o gelo, não gosto daquela aula chata, aquela aula sem graça. Então, eu gosto de às vezes, brincar. Não faço um bullying com o aluno, porque aluno, para mim, não é brinquedo. O ser humano não é brinquedo. Tem gente que diz que gosta de fazer bullying com os outros, gosta de brincar com a pessoa para rir, para fazer os outros rirem. Isso não é comigo. Eu acho que o ser humano não é brinquedo. Então é isso. Foi o que fizeram isso comigo hoje, esses alunos do primeiro ano, ficaram sorrindo de mim. Eu assisti, eu ouvi tudo, fiquei para baixo, porque mais que a gente seja adulta, a gente fica para baixo. Mas é uma pena, né? Tem alguns seres humanos que infelizmente são assim. Então é isso, gente. Bom dia para todos e até amanhã.